O que é, queridos, ter o coração aberto? Ter sede de Deus, estar aberto para Ele fazer a obra. Que mais? Estar disposto a receber de Deus. Estar quebrantado. O que é uma pessoa quebrantada? São palavras que a gente usa bastante, mas às vezes a gente nem vai. Contrita, uma pessoa que está disposta a ouvir. A gente está muito disposto a ouvir quando nós estamos tristes, não é verdade? Quando a gente está triste, a gente fica procurando uma palavra que venha curar o coração. Então, nesse momento, a gente está assim com sede de ouvir alguma coisa que vem da presença de Deus. E outras vezes a gente está na casa de Deus e é como se estivesse entrando em algum lugar e saindo do mesmo jeito, sem deixar nada transformar você. É como um pai vai falar para o filho a mesma coisa e o filho vai resistir e vai falar: pai, essa palavra eu já sei, isso aí eu já sei que eu tenho que fazer. Então, estar na presença de Deus, com o desejo de conhecer mais a Deus, é muito importante você fazer isso. Você mesmo despertar a sua alma, despertar o seu espírito. Eu preciso de Deus, eu quero ouvir Deus falar comigo. E mesmo que seja uma palavra que eu já tenha escutado algumas vezes, por que será que o Espírito de Deus quer novamente me falar essa palavra? Estou escutando, preciso escutar, preciso pôr em prática o que Deus tem para mim. E essa manhã nós vamos conversar sobre Gênesis 28, capítulo 10 em diante. Vou contar uma história para vocês da vida de Jacó. Toda vez que Deus falava com os filhos dele, ele falava assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Jacó, que foi chamado depois de Israel, ele era um homem meio, vamos dizer assim, problemático, né? Tinha um desviozinho, problema no coração dele, porque ele queria demais a primogenitura do irmão dele. Ele era gêmeo com o irmão, mas o irmão nasceu primeiro, então ele queria a primogenitura. Quer dizer, a primogenitura seriam as bênçãos de Deus sobre a vida dele, e também financeiras, mas muito mais as bênçãos de Deus. E Jacó andava atrás disso, da bênção de Deus. Tanto que negociou com Esaú, um dia que Esaú tinha muita fome, estava com muita fome, tinha chegado de lutar, e encontra Jacó fazendo uma comida, porque Jacó ficava mais perto de casa e Esaú era mais da caça. E quando ele chegou com tanta fome, ele falou: eu quero um prato dessa comida. Ele falou: eu só te dou se você me vender a sua primogenitura. Ele falou: o que me importa a primogenitura? Pode ficar com ela, se eu morrer não vai adiantar nada. Quer dizer, ele não valorizou as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Então, numa hora certa, Jacó e a mãe tiveram uma estratégia de enganar Isaac, o pai. E ele foi um enganador, na verdade. Ele, um homem que tinha vontade, ou melhor ainda, das bênçãos de Deus, e ele queria aquela bênção nem que fosse enganando. Está certo isso ou não? Não está certo. Mas ele fez isso. Ele e a mãe dele, que também era joinha. A mãe, sabendo da primogenitura também, queria aquela bênção para o filho dela, Jacó. E eles fizeram uma estratégia de fazer a comida para o pai dele, para o pai de Jacó, para o marido da Rebeca, que era Isaac. E o que aconteceu?
eles tiveram que colocar alguns tipos de pelo sobre ele, porque o Esaú era muito peludo, e Jacó não tinha pelo quase. Então, pelo jeito, ele não era gêmeos idênticos, né? Não devia ser univitelíneo. E aí, o que aconteceu? Eles conseguiram enganar. Ele colocou pelo, deu um jeito, a mãe dele ajudou, pôs as roupas de Esaú. O pai quase foi enganado, quase não foi enganado, porque o pai dele ficou perguntando: olha, eu estou escutando aqui a voz de Jacó. Mas sentiu perto dele, chegou perto dele, passou a mão no corpo dele e falou: ah, eu sei que agora você é Esaú. De uma forma ou de outra, ele acabou sendo enganado, o pai acabou sendo enganado. E aí ele orou pelo filho e abençoou o filho e desejou todas as bênçãos, as melhores bênçãos sobre ele. E depois de ser sido enganado, ele saiu dali. O pai achava que estava tudo certo, que tinha abençoado Esaú. Mas a verdade, quando chegou Esaú com a caça, com a comida, e chegou perto dele, o pai levou o maior susto e falou: o que aconteceu? Eu já orei, já dei todas as bênçãos para o primeiro filho que apareceu aqui, e achei que fosse você e orei por ele. E o filho Esaú, que era o verdadeiro, chorou amargamente e falou: pai, você não tem nenhuma bênção para mim. Ele falou: já dei todas as bênçãos para o outro, já orei pelo outro. Foi um problema familiar chato, triste. Estava lá uma pessoa sendo enganada, mãe e filho, pensando como ia fazer para poder pegar essa primogenitura para Jacó. Uma situação muito chata, trouxe problema de família. Você sabe que família de vez em quando tem os problemas que a gente precisa orar por eles, porque na família que a gente é mais transparente, na família a gente não tem muita paciência, na família a gente fala demais, e às vezes a gente erra muito. E nesse caso aqui, a Rebeca errou bastante junto com Jacó, mas Deus, que sabia todas as coisas, conhecia o coração de Jacó. Vocês foram embora, né? Não tem problema, viu? É que eu acabei esquecendo que eu ia cantar. Hoje tem que me perdoar. Eu estou meio no ar, um pouquinho no ar, mas tá bom. E o que aconteceu, amados? Depois de toda essa confusão familiar, Esaú colocou no coração: vou matar Jacó, mas eu vou esperar meu pai morrer. E o pai estava quase morrendo, não estava bem. Então, o que aconteceu? O dia que morrer Isaac, meu pai, eu vou matar Jacó. Então a mãe, ouvindo isso mais uma vez, falou: por favor, fala para Jacó ir lá casar com o pessoal da minha família, porque se for ficar aqui e fazer como Esaú, que quer ter essas mulheres cananeias aqui, eu não vou aguentar. E mais uma vez ela, com o ardil dela, ela conseguiu levar Isaac no papo. E o Isaac falou: filho, eu quero que você vá embora, eu quero que você vá lá para a casa do pai da sua mãe, e que você case com uma da família lá, para sermos abençoados. Toda essa história, irmãos, é para contar que esse é o pano de fundo da história. É para contar a saída de Jacó da família. Ele saiu como um enganador, ele saiu como o irmão dele querendo matar ele, ele saiu meio que destruído da família dele. Acho que tem um negocinho ali que fica fazendo barulho, né? Obrigada. Acalmou, tá vendo? Só você chegar perto ele já acalmou. Obrigado, irmão. Na verdade, esse problema de família, ele teve que sair. E quando ele saiu, ele não saiu bem. Ele não saiu bem do coração. Estava triste. Você imagina você trazer um problemão para a família, mas tudo bem, ele estava abençoado pelo pai. Ele conseguiu aquilo que ele queria. Mas por outro lado, ele tinha deixado um irmão que queria matar ele. Ele tinha deixado
de ficar perto da mãe que ele amava, do pai que também ele amava, e ele acabou indo embora, sozinho, e no meio desse caminho, acontece uma coisa totalmente inesperada. Ele deita sobre uma pedra, pegou uma pedra, deitou para fazer de travesseiro, e naquele lugar, chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele, o Senhor que lhe disse, lá ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Pode continuar? 15. Acabou? Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Eu queria que você desse uma olhadinha mais uma vez nesse versículo 15. Estou com você e cuidarei de você, onde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Mais uma vez eu queria que você lesse comigo. Mais uma vez. Por acaso tem aí a Ara? Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. A verdade é que Deus falou com aquele homem problemático, com aquele menino que estava saindo da casa, com aquela pessoa que tinha acabado de enganar o pai, que estava saindo e fugindo do irmão. Mas Deus, ali no deserto, chamou ele. Teve um sonho, uma escada, no céu Deus falando, anjos subindo e descendo pela escada, e ali, naquele lugar, Deus se revelou para ele e falou: Jacó, eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. E no 15, e no 16, despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. Nós vamos parar aqui um pouquinho. Na verdade, Deus está nesse lugar onde você está hoje, e você ainda não percebeu. A presença dele está aqui, e ele está aqui para curar os corações da mesma forma que curou o coração de Jacó. Porque depois de toda essa confusão que aconteceu com Jacó, e Deus falou isso com ele, ele vai para a casa do tio dele, e na casa desse tio, o tio dele engana ele várias vezes. Do mesmo jeito que ele enganou, ele é enganado várias vezes. Mas Deus estava com Jacó. Deus estava trabalhando no coração de Jacó. E depois de 20 anos Deus trabalhando no coração dele, ele volta para a terra dele. Ele vê o irmão dele, ele vê a família dele de novo. E Deus o usa, agora não mais como Jacó, mas agora como Israel, porque ele lutou com Deus e venceu as batalhas. Então Deus usa ele como um dos pais da fé. Eu sou o pai de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele não falou de Israel, falou e de Jacó. Eu uso pessoas improváveis, eu uso pessoas imperfeitas, mas eu trabalho nelas. O que eu gostaria nessa manhã com você, nesse mês inteiro, fazer você sonhar de novo, irmãos. Você sonhar com as coisas de Deus para você. Às vezes você tem sido uma pessoa
que tem passado por essa vida e não tem sido aquela pessoa exemplar. Infelizmente tem acontecido problemas com você. Infelizmente você tem sido problemático. E algumas vezes as pessoas têm sido problemáticas com você. E nem por isso Deus vai abandonar os propósitos que Deus tem para a sua vida. O que eu acho maravilhoso de Deus é que Ele não desiste da gente. Ele não desiste de você, mesmo que você não seja um expert, que você não seja um maravilhoso, porque Ele não encontra pessoas maravilhosas de cara. Ele trabalha nas pessoas para que elas se tornem pessoas abençoadas. Você entende isso? Jacó foi trabalhado por Deus. Foi difícil ele fazer a mesma coisa, ele receber do tio dele, não sei quantas vezes, mais de 10 vezes Jacó disse que ele foi enganado pelo próprio sogro. Ele enganou uma vez e mais de 10 vezes ele foi enganado. Mas ele aprendeu a lição, que não era uma boa lição, não era uma boa fazer isso. E depois que ele está curado, ele volta para a terra dele novamente. E ele passa a ser Israel, pai de 12 pessoas que foram as 12 tribos de Israel. Ele passa a ser uma pessoa essencial para todos os homens de fé. E Jacó foi um desses homens. E Deus falou com ele: eu estou com você por onde quer que você for. Eu tenho usado muito esse versículo para a minha própria vida. Quando eu tenho medo de alguma coisa, ou quando eu estou insegura com alguma coisa, esse versículo é um dos versículos que me confortam. Eis que estou contigo. Põe de novo 15, Nara. Eis que estou contigo por onde quer que fores. E te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. E aí o 16, que eu acho extraordinário. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. 17. Temendo disse: quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, como se fosse um altar, sobre cujo topo entornou azeite, e chamou aquele lugar Betel. Até aquele lugar ele chamava-se Luz, agora passou a chamar Betel. E muito interessante a história dele. A história dele é a minha história. A história dele é a sua história. A sua história é aquela que Deus pegou você, trabalhou com você, está trabalhando com você e não desiste dos propósitos que Deus tem para com você. Ele tem sonhos para a sua vida e não é um problema que você teve no passado, não é que ele referende os problemas, ele não fortalece, ele não concorda com o problema, mas Ele trabalha em cima de você, para que você mude, para que você melhore. E não é porque você tem um problema que Deus desiste de trabalhar, e desiste dos sonhos que tem para você. Moçada, é para você essa palavra. Se eu fosse você nessa manhã, jovens, e se você fosse nessa manhã, você que está meio cabisbaixo, eu quero lembrar você tem um Deus que te conhece profundamente, que sabe os seus erros e sabe as suas vitórias, as suas coisas boas. Mas eu quero lembrar você o seguinte, que os propósitos que Ele tem com você são muito grandes. Você fala: mas eu não consigo enxergar. Não importa, Jacó não conseguia enxergar também. Jacó, ele estava ali um enganador, ele não conseguia enxergar nada. Até então ele estava fugindo do irmão bravo, e do que ele tinha feito, talvez pisado na consciência, nervoso, talvez chateado. Puxa, eu destruí ali minha família, tive que sair correndo por causa disso, tudo. E vai ainda para um outro lugar totalmente diferente. Tudo bem que ele encontra o amor da vida dele lá, mas por outro lado, ele foi enganado também quando encontra, né? O sogro dele dá a maior fora com ele. Fala assim: ó, eu quero casar com essa mulher abençoada aí.
com uma das suas filhas, Raquel, né? Me ajuda aí, Raquel. E aí, ele vai, trabalha 7 anos. Ele falou, tudo bem, você pode trabalhar 7 anos por ela. Depois que você trabalhar 7 anos por ela, eu te dou essa mulher. Ah, trabalhou, parecia poucos dias. Ele estava tão feliz de casar com Raquel. Chega no dia de núpcias, ele vai e o sogro dele dá Lia no lugar, irmã dela. Não é que ele desgostasse da Lia, mas ele amava a Raquel. Ele não queria mais uma mulher, ele queria aquela mulher. E ficou aquele dia, aquela noite, ela foi, acho que não tinha muita luz, né, pessoal? Ele nem reconheceu. E a Lia também deve ter ficado numa situação muito chata, né? Ser empurrada assim. Quando foi de manhã, ele foi lá super nervoso. Como que você faz isso? Que você me enganou? Não, é que aqui é costume fazer isso. Ele falou, não, mas se você trabalhar mais 7 anos para mim, eu te dou a Raquel. Só que depois de uma semana, a Raquel veio e depois ele teve que ficar mais 7 anos trabalhando ali. Então, na verdade, Deus foi trabalhando e lapidando o coração. Lapidando o coração de Jacó, para que ele se tornasse o pai da fé também, um dos heróis da fé, um dos patriarcas da fé. Eu e você, às vezes, achamos que nós não damos para nada. Se Deus fosse olhar todo o nosso, aquilo que está acontecendo conosco agora, Ele não daria muita coisa. Porque nós não damos, nós não valorizamos quem nós somos, nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e a gente tem a tendência de só olhar para aquilo que nós temos de problema, mais do que aquilo que a gente tem de potencial. Não é verdade? Quem olha mais para o seu problema do que para o seu potencial? Levante a mão aí. Se fosse falar 5 defeitos, você falaria. Se fosse falar 5 virtudes suas, você ficaria no segundo. Ah, eu acho que eu sou legal, eu acho que eu sou hospitaleiro e sei lá. A gente parece que não valoriza as coisas que nós temos de bom. Mas eu louvo a Deus, porque Deus conhece os corações, Ele conhece os corações. Ele sabe muito bem dos corações. Ele sabia também que o coração de Esaú, ele não estava nem aí com a bênção de Deus. Talvez a gente seja um Esaú na vida, porque a gente já tem as bênçãos de Deus, a gente não valoriza. Mas Jacó, que não tinha, ele corria atrás das bênçãos a ponto de negociar um prato de comida, porque ele queria a bênção de Deus. Você entende isso? Deus olha o coração, e Deus sabe do seu coração. Deus sabe que você tem sede da glória dEle. Deus sabe que você tem sede dEle. Deus sabe o que você faz durante o dia, quando você fica trabalhando, falando com Ele, lavando roupa, ou então indo trabalhar no carro e vai falando com Ele. Ele conhece você. E Ele então não desiste. E Ele nos fala: eis que estou contigo todos os dias. Deixa eu ler de novo, no 15, que toda vez eu confundo. Olha lá. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra. Porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Os propósitos de Deus para a sua vida são muito maiores do que você imagina. Os propósitos de Deus para você são muito maiores. Por isso que você tem que ter uma mente aberta quando você vem na igreja, para ouvir a palavra do Senhor. Se fosse um profeta que viesse aqui e falasse: assim diz o Senhor te diz, e apontasse para você e falasse, você talvez acreditasse mais do que acredita na palavra de Deus. Nós não precisamos só de profecias, irmãos. Nós podemos ter a profecia viva aqui. É gostoso ter profecia quando vem de Deus direto. Mas não estamos só atrás disso, estamos atrás da palavra. Atrás da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que Ele não desiste do seu coração.
Então não desista dele também, por favor. Se Jacó não tivesse aguentado todo o tranco de ficar ali sendo trabalhado por Deus, ele não seria um homem chamado patriarca da fé. Mas ele foi trabalhado por Deus e permaneceu firme. E até o ponto de dizer o seguinte, quando estava indo embora, a história dele é muito bonita. Ele estava indo embora e ele falou o seguinte: Deus, eu vou lá, vou encontrar com Esaú. Ele tinha medo ainda de Esaú. Vou encontrar com Esaú, então vou mandar presentes para ele. Olha, mandou presentes, mandou um monte de presentes. Depois mandou a família dele na frente, mandou um monte de gente. E a comitiva ia indo e eles iam encontrando devagarzinho com Esaú. E Jacó ficou sozinho, porque ele falou: Deus, eu não quero continuar como eu estou. Se o Senhor quer transformar, por favor, eu quero a tua bênção sobre a minha vida. E ele lutou aquela noite com um anjo que estava do lado dele. E ele lutou com aquele anjo. E ele pedia a bênção de Deus. Mas ele não lutou 1 hora, não lutou 2 horas. Ele lutou a madrugada inteira, a noite inteira, até a madrugada. E ele queria de verdade a bênção de Deus. E Deus falou o seguinte para ele, através do anjo: você não é mais Jacó. Você agora é Israel. Eu mudei o seu nome, você é diferente agora. A bênção, a minha bênção está sobre você, em outras palavras. E você vai sair daqui e vai ser abençoado. Tudo bem que o anjo teve que dar uma destroncada nele para ele largar o anjo. Para você ter uma ideia como que era violenta a luta dele com o anjo. E a gente pensa que anjo desaparece. Ele poderia talvez até desaparecer mesmo. Né? Mas aí ele quis saber até onde Jacó ia. E Jacó lutou. Chegou a hora certa, ele falou: bom, agora você me larga, porque eu tenho que ir embora. E feriu Jacó na perna dele, e Jacó se tornou um homem manco. Mas ó, coisa boa. Nunca uma coisa assim tão marcante na vida de uma pessoa. Ele ficou não só marcado no coração, ele ficou marcado no corpo dele. E a vida inteira que ele ficou mancando era porque ele percebeu o seguinte: eu lutei com o anjo e o anjo disse que ele tinha vencido. Sabe, irmãos, é isso que tem faltado para nós, essa sede que Jacó tinha. Deus não desistiu de Jacó, porque Jacó, embora fosse problemático, ele queria Deus. Parece muito a nossa história. Nós queremos Deus, nós temos nossas lutas, mas nós queremos Deus. Nós queremos mais de Deus. Nós temos os nossos defeitos, os nossos desvios morais aí que estão errados, são pecados, e nós temos que acertar isso de uma vez por todas. E Deus vai levar você até você realmente ser trabalhado a ponto de você falar: agora eu lutei e venci. E Deus vai continuar os propósitos dele na sua vida. Depois disso, você fica sabendo da história de Jacó. Ele com os 12 filhos dele. Ele com José, foi pai de José. Toda aquela história linda, através daquele homem que se tornou um patriarca da fé. E você, meu amado? Você não é nada, você não é Jacó. Você não é uma pessoa também que não tem defeitos. Jacó também tinha defeitos. Mas e você tem a sede que Jacó tinha? Tem o desejo de Deus como Jacó tinha? Você tem esse desejo de Deus de lutar com o anjo e falar: Deus, eu não largo esse anjo aqui enquanto o Senhor não me abençoar. Porque eu não vou voltar para aquela terra lá e morrer na mão do meu irmão lá. Eu não quero. Eu quero continuar sendo bênção lá. E Jacó se encontra com Esaú. Esaú fica feliz com ele. Vamos morar junto, pertinho um do outro. Vamos lá para lá. Ele fala: não, pode ir na frente. E ele não foi, não. Ele foi morar em outro lugar. Ele acreditava em Esaú, mas falou: sei lá, né? Eu melhor ficar meio longe. Só sei que essa história de um homem
que é falado como patriarca da fé. É bom ver que tem pessoas na Bíblia, eu louvo a Deus porque tem pessoas na Bíblia que são imperfeitas. Porque isso é sinal que Deus não desiste da gente, que é imperfeito também. Somos imperfeitos também. Só tem uma coisa, a gente é imperfeito, mas uma vez eu quero reforçar, precisamos da sede de Deus que Jacó tinha. Normalmente se fala do defeito dele, mas hoje eu falo da sede dele. E eu procuro olhar o que Deus estava olhando no coração dele. Deus estava olhando o coração dele, um coração desejoso, de ser de Deus, de buscar de Deus, de ter as bênçãos de Deus, e ele realmente teve. E você, essa manhã também é convidado a ser como Jacó. Um homem transformado pela graça de Deus. Mas não só isso. Até aquele sonho que ele teve. Eu sou Deus. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E ele percebeu. Deus está nesse lugar. Deus está em todos os lugares. Deus está aqui na igreja com você. Deus está na sua casa com você. Deus está no seu trabalho com você. Deus está no carro com você. Deus está no seu quarto quando você está pecando. Deus está com você quando você está pensando coisas erradas também. Mas eu gostaria que você falasse comigo aqui. Nem olhos viram. Fale comigo. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem para aqueles que o amam. Nessa manhã, se você puder sair daqui acreditando, Deus tem algo para mim. Deus está me surpreendendo, vai me surpreender, como surpreendeu aquele menino no meio da estrada, que ele estava indo solitário, sozinho, cheio de dúvida, surpreendeu com um sonho que foi uma revelação. Nunca mais Jacó foi o mesmo. Ele sabia que Deus estava com ele, apesar de ter sido enganado, ele foi aprendendo. Puxa, assim que eu enganei, eu também aprendi, então tem que aprender, mas não foi uma vez só, foram muitas vezes que ele foi enganado. Até que ele aprendesse a ser um homem de Deus. Quando você estiver passando, eu quero só lembrar mais isso para você. Quando você estiver passando por luta, meu amado, lembra que Deus está esmerilhando você. Ele está moldando você. Quando você estiver passando por luta, alguma coisa Deus está ensinando. Eu falei para o pastor Carlos, está me ouvindo agora, né, queridão? Falei para ele, toda vez que ele sai de bicicleta, viu, pastor Alfredo? Eu falo, Carlos, pelo amor, toma cuidado por onde você vai, por favor, toma cuidado. E eu fico realmente com o coração na mão. Ele fala, Vera, ninguém morre antes da hora, é no tempo de Deus, não é no tempo da gente. Então eu falo, é verdade, então se é no tempo de Deus, eu vou deixar, é você e Deus, toma cuidado. E ontem eu estava sentindo alguma coisa, esperando ele voltar, ele não voltava. Será que Deus está ensinando, pastor Carlos? Será que Deus está me ensinando? Porque eu também sofri bastante. O que será que Deus estava me ensinando quando levou meus 2 irmãos embora de uma vez? O que será que o Senhor te ensina quando as coisas acontecem de ruim? Às vezes parece ruim para você. Às vezes Ele está só te ensinando a ter mais fé. A única coisa que às vezes Ele está te ensinando é ter confiança nele. A única coisa que Ele quer que você aprenda é o seguinte, que Ele é o Senhor. E Ele está no controle da situação. E é difícil, às vezes, descansar e saber que mesmo não sabendo o que vai ser o dia de amanhã, você tem que confiar que está indo bem, apesar que parece que as coisas estão indo tão mal. Você só confia, deixa Deus fazer o resto. Não é fácil, Deus está levando você a confiança maior nele.
a ser realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, muito mais ligada a Ele do que você tem sido ligado. Porque o que importa para Deus não é simplesmente essa vida, irmão, é a vida eterna, que você vai passar com Ele lá no céu, vivendo com Ele para a glória dEle. Você já pensou? Depois de toda a luta aqui, a gente entrar lá no céu e viver eternamente com Deus, e ver as maravilhas que Ele faz, e ver os lugares extraordinários que Ele tem feito, as coisas que Ele criou lá também lá no céu. Como é o céu? Não sei. Só sei que vale a pena todas as lutas aqui na terra para a gente poder ser parecido com aquilo que Deus quer que você seja parecido, até a volta dEle. Não é que você, pera bem, toma cuidado, não estou falando que aquilo você vai se aperfeiçoando até ficar perfeito, até ser uma pessoa de luz. Cuidado, isso é uma doutrina errada. Não estamos falando do espiritismo que diz que você tem que se tornando, aí você vem, reencarna para se tornar cada vez mais o espírito de luz e ser parecido com Jesus. Não, não. Jesus nos transformou em pessoas mudadas. Ele já nos transformou, mas dia a dia nós temos que aprender essa nossa identidade, qual é. É só isso. Mas Ele já nos transformou, Ele já nos salvou. Quer dizer, aquele que pediu Jesus para ser Salvador, Ele já salvou você. Mas você tem que permanecer firme. E o que tem acontecido muitas vezes, a pessoa aceita Jesus, pois larga e vai embora, esquece. Espera aí, a fé vai diminuindo. Quanto menos fé você tiver, mais longe de Deus você vai ficando. Agora, quando você tem sede de Deus, embora seja uma pessoa imperfeita, Deus tem sonhos para você. Deus tem propósitos para a sua vida. Você acredita nisso, irmão? Você acredita nisso? Quantos essa manhã vão sair daqui pensando, Deus tem algo lindo para a minha vida? E eu ainda não entendi. Deus tem algo lindo para mim, e eu ainda não entendi, mas eu quero entender. Deus, por favor, eu quero mais da tua presença. E Ele vai te falar, versículo 15, por favor. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. No 15 só. 15. Vamos lá comigo ler? Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores.